pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário ou até mesmo o fuso horário, a depender do lugar em que você esteja. Eu me chamo Nerisvaldo Alves, eu sou poeta declamador e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a nossa dica de cordel. Dentro da dica de cordel de hoje, iremos conversar sobre preconceito linguístico. Você já ouviu falar nesse nome? Preconceito linguístico? Já ouviu falar desse assunto? Muito interessante. O que vem a ser preconceito linguístico? Antes de falar sobre o que é preconceito linguístico, eu preciso me situar. Nós precisamos nos encontrar. Nós estamos aqui no Brasil, na região Nordeste, no estado de Pernambuco, mais precisamente, município Caruaru. O Brasil é muito grande. O Brasil é enorme. Se você olhar direitinho, o Brasil ele é tão grande que se você trouxer a Europa todinha e botar dentro do Brasil, ainda sobra terra. Já pensou em encaixar toda a Europa aqui dentro do Brasil e ainda sobrar terra? O Brasil é um país, a Europa é um continente, ou seja, o Brasil é maior que um continente. É do tamanho de um continente. Então veja, como o Brasil é grande em extensão territorial, ele foi povoado de várias formas. Vieram pessoas de vários lugares. Veio gente do Japão, veio gente da Holanda, veio gente da Espanha, então cada lugar, de Portugal. Então cada lugar que vinha chegando gente, o pessoal ia se aglomerando ali, formando um povoado, ia povoando aquele espaço e cada um criando um jeito de falar, cada um falando de um jeito. E aí criou-se ali o regionalismo. O que é o regionalismo? É aquela língua que fala naquele local, aquela língua que fala em pontos específicos. Para que todo mundo pudesse compreender a mesma linguagem, a mesma fala, todo mundo pudesse entender a mesma coisa, criou-se uma norma padrão. Norma padrão. É um padrão linguístico, é um jeito de falar e de escrever que todos compreendem. Isso aí é a norma culta. É a norma culta da língua portuguesa. Onde se aplica essa norma culta? Nos documentos, nos registros oficiais, nos livros, nas pesquisas, nos escritos. Dentro desse campo, se escreve de uma forma que todos compreendam. Quem mais fala essa norma culta? As pessoas que estudam mais, os estudiosos, eles automaticamente se engrandecem e aí eles dominam esse padrão, essa norma culta. Os demais, aqueles que pouco estudam, eles continuam ali falando a linguagem coloquial, o regionalismo. Para que a gente entre dentro desse padrão, é necessário que estudemos, é necessário que a gente aprenda um pouquinho mais e busque cada vez mais a leitura, os livros, a ortografia, o nosso português. É o mínimo, é o básico, para que a gente possa. Mas existem algumas pessoas, e isso é fato, isso é comprovado, que algumas pessoas, por se acharem dentro desse padrão, elas começam a menosprezar, a criticar os outros, a debochar, a rir do jeito de falar. A linguagem coloquial, a linguagem regional, eu vou dar um exemplo. Nós aqui do Nordeste, a gente fala de um jeito. Todo mundo entende o que a gente fala, todo mundo entende. Mas o sotaque, o jeitinho, o oxente, isso é nosso. O pessoal do Norte também tem aquele jeito peculiar. O mineiro
O mineiro tem aquele uai, aquele jeitinho. Isso são os regionalismos. Isso são os regionalismos. O poeta declamador, dentro da poesia, ele declama do seu jeito. O jeito que aprendeu na linguagem coloquial. Mas ele precisa também dominar a norma culta, a norma padrão, para que todos, sigam aquela linha de raciocínio dentro do padrão acadêmico. Dentro de um padrão acadêmico. É a linguagem. Eu estou falando isso porque dentro dos poetas declamadores, dentro da declamação da poesia, existe uma gama, existe um patamar enorme de formas diferentes, peculiares de se declamar uma poesia. E todos, sem exceção, todos entendem, todos compreendem o que você está dizendo, o que você está declamando. Desde que você declame com seu espírito, com alma, desde que você compreenda o que você está dizendo, desde que você declame com força, com fé, com garra. Eu vou dar um exemplo aqui de uma poesia, poeta Chico Pedrosa. Chico Pedrosa, ele diz assim: quando o Palmeira das Antas pertencia ao capitão Bento da Cruz, nunca faltou diversão, vaquejada, cantoria, procissão, romaria e sexta-feira da paixão. Veja a forma como ele está declamando. Ele declama aqui dentro de um padrão. Agora vou dar um outro exemplo de uma outra linha de declamação, que é o poeta Zé da Luz, poeta do século passado. Ele segue a mesma linha dentro de uma linguagem mais coloquial, quando ele diz: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse nos dizer qualquer tolice, e tu com eu insistisse, para que eu me arruinasse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse. Talvez que nós ficasse, talvez que nós a subisse, e o céu furado arriasse, e a virgem toda fugisse. Poeta Zé da Luz, poeta do século passado, poeta do coração, e são algumas formas de declamar. Por que eu digo isso? Para que cada um siga a sua linha. Lembrem-se, buscando conhecimento, estudando um pouquinho mais. Não é porque eu estou fazendo aqui uma poesia, declamando uma linguagem coloquial, uma linguagem mais regional, uma linguagem mais utilizando aí um dialeto, né? Dialeto é aquela linguagem que é praticada naquele lugar, somente aqui, é um dialeto, é daquele lugarzinho. Então, se eu estou declamando assim, esse jeito peculiar, isso não quer dizer que eu não entenda, que eu não saiba o que eu estou dizendo. Eu preciso pesquisar, eu preciso estudar, eu preciso ler um pouquinho mais para que eu possa compreender o que eu estou dizendo e que as pessoas entendam o que eu falei. Grande abraço para vocês e até um próximo encontro. Cheiro no caroço do zóio.